Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na sua Rádio Universitária FM 107,9. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa produzido por Rafaela Leite. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em parceria com a Rádio Universitária FM. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, que está muito especial, vamos à nossa agenda. Confira a programação do Casa para este mês de maio com a Rafaela Leite. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, ouvintes. Na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, acontecerá um seminário sobre avaliação no ensino superior. Quem vai ministrar são as professoras Cecília Rosa Lacerda, da UES, e a Isabel Ciasca, da FACED. O evento vai acontecer no auditório da FACED às 7 horas da noite. Para mais informações, você pode acessar o site da Casa, www.casa.ufc.br, e ver mais informações. Sala de jantar. O Laboratório de Práticas Docentes aqui da Casa vai promover uma palestra sobre metodologias ativas. Ministrada pelo professor José Aires e Raquel Freire, a palestra vai acontecer na próxima terça, dia 14, das 9 às 12 horas da manhã, na sala 1 do Bloco Didático do curso de Sistemas e Mídias Digitais, bloco 1430. O convite está feito, então não esqueçam, é dia 14, no Bloco Didático do curso de SMD. Para os pássaros voltarem a cantar. E no finalzinho da próxima semana, na sexta-feira, dia 17, acontecerá uma apresentação do grupo de violoncelo da UFC. O momento é promovido pela Casa de Artes e vai ser realizado no MAUC, a partir das 12h30 da tarde. Venha participar você também. Porque você demora. A agenda completa dos eventos do Casa você encontra em www.casa.ufc.br. Tchau, gente. Obrigado, Rafa. Vamos lá, gente. Hoje é com prazer que a gente dá início a uma série especial sobre saúde mental na sala de aula. Casa Aberta promovendo essa série especial de programas, 4 programas previstos, e hoje é a abertura, sobre tratando de saúde mental na sala de aula. Esse é um tema de importância elevadíssima para a nossa comunidade acadêmica. Como reconhecer, acolher e orientar os nossos discentes e também aos nossos colegas de trabalho, também às vezes a nós mesmos, né? As manifestações dos transtornos mentais como a ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão. Como podemos atuar na prevenção do suicídio? É o que a gente vai tratar nessa série de programas do Casa Aberta. Hoje, abrindo essa programação especial sobre saúde mental na sala de aula, o Casa Aberta tem o prazer de receber a professora do Departamento de Psiquiatria da UFC, Lia Sanders. A professora Lia é graduada em Medicina pela UFC, especialista em residência médica também pela UFC e doutora em neurociência cognitiva pela Humboldt University de Berlim. Acho que seja assim, professor. Espero, com certeza não estou pronunciando correto. A senhora me corrige. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda. A casa é sua. Obrigado. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Rafaela. Professora Olinda, que também está aqui, né? Que você ainda vai anunciar. Tô dando um spoiler, né? Vamos lá. Hoje aqui só gente bacana, como sempre aqui no Casa. Bom, também conosco nessa tarde nós temos aqui o professor José Olinda, do Departamento de Psicologia da UFC. Ele é graduado em Psicologia pela nossa universidade, mestre em Filosofia e doutora em Educação também pela nossa UFC. Atualmente o professor Olinda coordena o Núcleo de Psicologia Clínica, o NUPLIC, que é um programa de extensão voltado para estudos, pesquisa e aplicação das abordagens clínicas. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo no Casa. A casa é sua. Não há como não ser bem-vindo, chamado pelo Casa para vir para a nossa casa. Isso. Então me sinto muito bem cada vez que venho aqui, agradeço muito o prazer e a honra de estar com vocês. Que bom. Gente, e você que está ouvindo o programa, que está conosco nessa tarde de sexta, quer participar, quer fazer perguntas para a professora Lia Sanders, professor José Olinda, mande sua pergunta ou comentário. É só ligar no 3366-7474.
3366-7474. A Rafaela já está aqui atenta à sua ligação para participar aqui do nosso programa. Infelizmente tivemos um probleminha técnico, não vamos poder fazer a transmissão pelo Facebook do nosso programa, mas ele também vai estar disponível no site do Casa, no nosso canal no YouTube. Bom, gente, eu queria começar perguntando a vocês como é que a gente pode definir os transtornos da ansiedade. Vamos conceituar quais são eles. Tá. Né? E é bem bacana, a gente tem aqui um psicólogo, uma psiquiatra, não é? E isso permite que a gente tenha uma visão bem abrangente sobre essa questão. Certamente. Fiquem à vontade. Bom, o que caracteriza os transtornos de ansiedade são quadros de medo e ansiedade excessivos. Medo e ansiedade todos nós temos, em maior ou menor grau. O medo é uma reação a uma ameaça iminente e a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura. Mas para a gente falar em transtornos, esse medo, essa ansiedade, eles têm que estar num nível tão elevado, a ponto de isso causar um sofrimento muito grande para a pessoa que está acometida e prejudicar o funcionamento, seja no trabalho, seja o desempenho acadêmico, né? Já que nós estamos falando aqui dos nossos estudantes, por exemplo. E aí, quando essa ansiedade, esse medo chegam nesse grau, aí a gente já pode falar em um determinado transtorno de ansiedade. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade. A diferença entre eles vai ser que situação ou que objeto provoca esse medo, essa ansiedade. Aí a gente tem, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que essa ansiedade já está num nível elevado e é com várias situações, né? São situações generalizadas, como o próprio nome já está dizendo. Ou se é uma fobia específica, um pânico de voar, né, com relação a algum animal especificamente, ou transtorno de ansiedade social, que é em relação a uma exposição social, por exemplo, dar uma palestra, ou ministrar uma aula, apresentar um seminário. Então, dependendo de que situação causa essa ansiedade, esse medo extremo, a gente vai classificar como um transtorno diferente. Seria essa lógica. Bom, em termos bem populares, eu sei que aqui estamos falando para a comunidade acadêmica, portanto, para professores e alunos, mas a Rádio Universitária tem um alcance muito maior, e aí vou pedir o direito de dizer assim em termos muito mais populares. Essa palavra ansiedade, ela hoje já está muito naturalizada. As pessoas, por qualquer coisa que sintam, já dizem estou ansioso. Normalmente, na nossa linguagem cearense, a gente chama isso de um aperreio, de uma agonia no juízo, de um vexame. Mas o fato, assim, dito de uma forma bem simplificada, nesse momento nós estamos vivendo esse momento presente e não há outra coisa senão que isso que estamos vivendo. No entanto, por conta da nossa memória, da nossa percepção, dos nossos afetos, nós guardamos todos aqui uma compreensão e um sentimento muito vinculado a algo que já passou e que, portanto, não é mais, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma perspectiva do que poderia ser do futuro. Resumindo isso que estou querendo dizer, eu chamaria que a ansiedade é uma certa inabilidade, é uma dificuldade de nós humanos vivermos na medida da intensidade que isso é necessário nesse momento presente e ficarmos nos jogando o tempo todo para o futuro, como se nos lançando para o futuro, tentando antecipar o que ainda não aconteceu, nos fosse possível a gente ter um controle sobre o caminho, as coisas que serão constituídas. Então, acho importante dizer e reforçar, a professora Lia já tinha dito isso, que a ansiedade é um constitutivo, é um modo de ser humano, de ser isso que somos os humanos, e que em muitos momentos são absolutamente necessários, porque é justamente a ansiedade que me faz ir à frente, que me faz me impulsionar para o futuro, portanto tem um caráter muito positivo, e passa a ser negativo quando essa ansiedade chega a níveis muito exacerbados. A pessoa perde quase que completamente a habilidade de estar aqui presente e vive quase que exclusivamente pendurada ou jogada, lançada no futuro. Então, em termos assim puramente afetivos, essa ansiedade ela pode aparecer de infinitos modos,
desde transtornos psiquiátricos a pequenos modos específicos da gente se comportar no cotidiano, que vai desde um absoluto silêncio, não há nada que aparentemente esteja acontecendo, mas há tanto uma possibilidade de se dormir muito como se dormir pouco, se comer muito como se comer pouco, enfim, é um tipo de afetação humana que pode apontar para diferentes modos de surgimento, de aparecimento. Daí isso é importante, que eu creio que seja esse o mote do programa, para nós professores estarmos atentos para determinados momentos, em que determinados momentos um aluno, uma aluna pode estar pedindo socorro, atolada ou estrangulada por uma sensação, por um sentimento de ansiedade, que normalmente, naturalmente, acontece em momentos que são antecedidos das provas. Não há como você participar de uma prova e ficar muito tranquilo, a gente sempre fica um pouco ansioso, mas à medida em que isso extrapola, que é importante, eu creio que seja ao longo da nossa conversa de hoje, que apontaremos para esses sinais e esses exemplos de pedidos de socorro de alguém com ansiedade. Ok, eu vi um dado aqui do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, relativo às universidades públicas. Esse estudo é de 2014 e ele diz que 58% dos estudantes de graduação que responderam aos questionários declararam sofrer de ansiedade. 44% declararam desânimo e falta de vontade. 32% declararam insônia e 10% declararam pensamento suicida e ideação de morte. 10% da população universitária, quer dizer, cerca de 60 mil pessoas, isso dados de 2014. Né? Eu queria, a partir desses dados aqui, a gente pensar assim, um certo medo pode proteger, não é? Então, assim, a partir de que ponto essa expectativa do futuro, esse desejo de estar vivendo, esse deslocamento do tempo, pode ser saudável e pode nos causar mal? Como é que a gente pode pensar isso? Eu creio que a gente poderia começar com uma coisa que é anterior ainda, que é as pessoas chegam e se autodenominam ansiosas. Eu tenho ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. E o que é exatamente isso? Isso é importante. Em que medida se é mesmo? Vou dar um exemplo assim, bem... certa vez eu conversando com uma pessoa que tinha uma enorme inabilidade, dificuldade de lidar com as expectativas que criava em relação a alguém e não sabia como lidar cada vez que era decepcionada. E ela nomeava isso de ansiedade. Na verdade, isso que ela sentia é uma inabilidade de lidar com os percalços da vida. Então, acho importante nessa questão da autodiagnosticação, do autodiagnóstico, que de fato a gente esteja falando de ansiedade. Mas, se vários sintomas, a professora Elia poderá muito bem daqui a pouco dizer exatamente esses sintomas de ordem fisiológica, muito mais do que dos afetivos, mas aqui eu vou me circunscrever nas questões afetivas. Se isso que você está sentindo, que você chama de ansiedade, é algo que passa a atrapalhar o desenvolvimento seu hoje, se você não se torna mais capaz de seguir um roteiro de vida que sempre vinha seguindo, se você não tem mais os níveis de concentração, de atenção, os níveis de aprendizado, e cada um pode muito bem responder a isso, mas os professores que assistem a essas modificações também podem perceber. Não é natural que por exemplo, uma aluna que se dê muito bem ao longo de uma disciplina, a partir de um determinado tempo ela passa a se dar mal, assim, de uma hora para outra. Então, os sinais vão aparecendo de diferentes modos. Quando você pergunta, então, qual é o limiar, em que momento a gente pode dizer que a ansiedade não é mais aquela coisa típica do ser humano e que é bom, e que é saudável e que nos coloca também de uma forma muito alerta na vida, quando é que ela passa a ser algo patológico ou preocupante? Eu resumiria dizendo, no momento em que nós próprios, os nossos alunos, passam a ter uma vida limitada, quando ela começa a encolher, usando termos bem populares, você percebe que a pessoa começa a ficar encolhida ou expandida demais, de forma que é como se ela não fosse costumeiramente mais aquela que ela vem sendo. Mas é claro que isso poderia ser um monte de coisas que não apenas a ansiedade. Mas como estamos focando sobretudo nessa questão da ansiedade exacerbada, existem os vários sinais de ordem fisiológicas, de ordem
não apenas emocionais, que é aqui onde estou me circunscrevendo, que a professora certamente vai nos contemplar. Pronto. O professor Olinda já falou da ansiedade de uma maneira geral. O que eu vou pontuar agora é mais com relação aos transtornos, né? Onde é que a gente passa essa régua e diz a partir daqui nós já temos um transtorno. Não é aquela ansiedade que é até positiva, como o professor Olinda colocou. Se a gente não tiver ansiedade, a gente não se prepara para o futuro, de alguma forma, né? Chama muita atenção de que a pessoa tá sofrendo de um transtorno de ansiedade quando isso começa a comprometer, por exemplo, o desempenho dela. Ela tinha um certo funcionamento, ela dava conta de fazer certas coisas e essa ansiedade está no nível tal que ela não consegue mais fazer aquilo. Também chama muita atenção quando ela tem sintomas, a preocupação, o medo está tão excessivo que ela começa a ter sintomas físicos, fisiológicos mesmo de ansiedade. Muita tensão muscular, fatigabilidade, a pessoa fica facilmente cansada, ela não consegue mais se concentrar. Aí nessa mesma tendência nossa hoje em dia ao autodiagnóstico, né? Não estou conseguindo me concentrar, tenho déficit de atenção e hiperatividade, tenho que tomar uma Ritalina. Muitas vezes é uma ansiedade tão grande que está comprometendo o nível de concentração daquela pessoa, né? Mas os pacientes já vêm para a gente com um diagnóstico, né? Pesquisados aí na internet e tudo. Então, além disso, dificuldade de iniciar o sono ou mesmo manter o sono. Irritabilidade, a pessoa fica com os nervos à flor da pele. E aí entra um outro aspecto que o professor Olinda até pontuou. Como era essa pessoa antes? Como era que ela funcionava antes, né? Há uma mudança importante no comportamento da pessoa que está ansiosa. Ela fica muito vigilante, muito prestando atenção nas coisas. E ela não dá conta das coisas que ela tem que fazer e ela sofre muito, né? O professor, na sala de aula, ele pode ter um olhar, se ele conhecer os seus alunos, ele pode identificar que aquele aluno está diferente, né? E um outro aspecto, que eu foquei muito no meu comentário anterior, na questão da intensidade dos sintomas, mas outro fator importante é o tempo, né? Nós mantemos, às vezes, um grau elevado de ansiedade por um curto período de tempo, mas se isso se arrasta muito, por exemplo, a gente dá um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai precisar de pelo menos 6 meses desses sintomas, né? Então, além da intensidade, tem a questão da duração deles para a gente poder dar algum diagnóstico. Eu gostaria de completar com uma ilustração. Uma vez eu estava em sala de aula e um aluno teve uma crise de pânico muito evidente, muito clara que era uma crise de pânico. E como é que ela se apresentava? Com que características? Ele começou a sentir uma dor no peito muito profunda, o braço ficou dormente, que são sinais de cardiopatias, a possibilidade enorme de ser um infarto. Uhum. Mas aí os alunos que estavam em torno disseram, professor, ele está com um problema. No momento em que a gente saiu para acudir um pouco o aluno, os colegas dele disseram, ele acabou um relacionamento há alguns meses, a gente tem notado que ele está... Eu já fiquei mais tranquilo, ele saiu para ir para um hospital para ter um atendimento de urgência, porque os sinais são muito parecidos. A crise de pânico, que não é ainda a síndrome de pânico, que isso é uma coisa bem posterior, ela aparece de uma forma muito idêntica àquilo que seria um problema cardíaco grave, não é? E então as pessoas às vezes vão 200 vezes, 300 vezes ao atendimento do especialista em coração, porque elas não acreditam, apesar de ter feito uma série de exames, aí tem outra crise, volta de novo para o mesmo cardiologista, porque a coisa é tão ruim, o sentimento é terrível. Nesse momento é importante dizer para essas pessoas, não diga jamais, isso não é nada, você não está sentindo nada. Não, acolha. É importante dizer para a pessoa, isso que você está sentindo vai passar rápido. Normalmente essas crises duram em torno de uns 30 minutos. Há uma descarga adrenérgica extremamente grande, em que você percebe, a pessoa fica com pupila dilatada, ela fica como se tivesse perdida, uma certa desorientação. Uma certa desorientação, inclusive, se você perguntar quem é ela, ela vai ter dificuldade. Então, há um composto de acontecimentos que, no entanto, era uma crise de pânico. A partir de então, da primeira crise de pânico, há uma tendência as pessoas a associarem aquele lugar onde elas estavam, aquela situação onde estavam, e de modo que no futuro, quando elas estão naquele mesmo lugar, normalmente no shopping center, numa multidão, atravessando uma rua, dirigindo, elas passam a ter medo de que isso aconteça de novo, que a gente chama, na psicologia chamamos assim, que é o medo de ter medo.
Então as pessoas ficam um pouco aprisionadas, com medo de que tenha de novo aquele medo, aquele pânico que foi absolutamente terrível, né? É sempre uma experiência muito desagradável. Tenho relatos exaustivos da descrição quando a pessoa passa por uma crise de pânico. E, posteriormente, quando isso não é cuidado, quando não há um espaço de fala, de elaboração desses afetos, há uma grande tendência que é a permanecer esse transtorno de ansiedade generalizada por um longo período, que vem a pessoa a desenvolver uma síndrome de pânico, que aí sim a coisa já fica bem mais complicada, com a necessidade de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, com medicação na maioria das vezes, etc. Então, um conselho assim para quem supõe que passa por esse tipo de coisa: procure urgentemente conversar com alguém a respeito disso. Falar sobre isso ajuda? Para quem tem essa... Sobretudo falar sobre isso com um profissional da área, que é o ideal, né? Por exemplo, as várias universidades aqui que têm curso de psicologia possuem, estou dizendo isso para quem não tem condições de procurar um serviço particular, ou mesmo do tipo pagando pelos planos de saúde. As várias universidades, a própria UFC tem uma escola de formação de alunos, mas que atendem alunos. Aqui a gente tem uma clínica da Universidade Federal do Ceará, a Unifor também tem, várias outras. Então, que essas pessoas procurem o quanto antes o que é que elas farão num processo psicoterápico. Elas encontrarão caminhos para aprender a lidar com a ansiedade. É uma estrutura psíquica que provavelmente vai durar a vida inteira dela. Em determinados momentos de dificuldade, haverá uma tendência a que essas coisas retornem até, mas o fato é que na psicoterapia a pessoa tem a chance de encontrar mecanismos e caminhos para lidar com a ansiedade sem sucumbir a ela. Sobretudo sem trazer isso para o corpo, que é o momento em que os processos psicossomáticos. Então, há tanta coisa para eu elaborar aqui na minha cabeça que eu não consigo, e tudo isso aparece como ansiedade, e então eu passo a trazer isso para o corpo, com inúmeras doenças, as mais variadas possíveis, mas cuja base é exatamente esse processo da ansiedade. A ansiedade eu diria assim, para finalizar, que é o terreno de onde podemos trazer uma grande energia para a nossa vida, mas também onde podemos nos perder em diversos momentos, exatamente por falta dessa habilidade ou desse saber lidar com a nossa ansiedade de modo a não sucumbir a ela. Me chama muita atenção na sua fala essa questão do olhar do professor, né? da postura, da atitude do professor diante, por exemplo, de um aluno que tem uma crise na sala de aula, ou que no momento de uma apresentação de um trabalho, de um seminário, alguma coisa, se bloqueia, não consegue. Eu particularmente já tive episódio de um aluno com um desempenho extremamente normal ao longo, pode se chamar de normal, desejado, né, ao longo da disciplina, mas que no momento da apresentação de um trabalho, branco, né, como se diz. Eu vi que ele estava adoecido ali naquele momento, ele não estava bem, estava transpirando, o ideal inquieto, não é? E às vezes a gente quer estimular o aluno. Bem recentemente, numa banca de pós-graduação, uma aluna que já tinha passado, ela passou em todas as provas, era pro forma, e nem era um momento... Um ritual. Era um ritual dela ser entrevistada, mas ela já tinha nota suficiente. Ela começou com um nível tão grave de ansiedade, de mexendo na mão, e aí a voz começou a tremer, e ela começou a chorar, e a banca ficou um pouco assim parada, e eu então peguei na mão dela e disse: fique tranquila, você sabe que já passou, aqui é só... E fui, aos poucos, dando colo. Acho importante que os professores não tenham vergonha de fazer isso, né, de chegar até bem próximo dos seus alunos em determinados momentos como esse e querer saber o que está acontecendo. Não precisa que seja, obviamente, na frente de alguém, mas conversar depois particularmente. Está tudo bem com você? Eu percebo que você está um pouco mais agitada. Percebo que há alguma questão que talvez possa, se você se sentir bem para falar comigo, como é que você se sente e tal. Você quer adiar o dia da prova? Estou percebendo que você está um pouquinho
excessivamente preocupada ou preocupado. Então, acho que esse papel do professor de ter essa sensibilidade, acho que a maioria dos nossos colegas tem, mas é só um lembrete a mais, para que a gente tenha, saiba que ser professor é um monte de coisas, inclusive, de vez em quando, dar um certo colo para os nossos alunos quando estão precisando. Então, seria interessante também que a gente transformasse os nossos espaços da sala de aula, né, num lugar acolhedor, onde as pessoas pudessem manifestar, inclusive, os seus medos mais secretos, as suas fragilidades, enfim, os seus desejos. Mas normalmente a gente não tem essa abertura. Talvez seria muito bom a gente transformar a sala de aula num lugar de acolhimento. Isso. Eu vi na sua fala, você falou assim que tem uma associação entre o lugar onde, por exemplo, se tem uma crise. Eu tenho uma crise na sala de aula, então eu vou associar a sala de aula a um lugar que me dá um incômodo, que me tira aqui. Portanto, uma certa evitação de ir de novo para esse ambiente. Eu conheci pessoas que tiveram isso no shopping center e a partir de então está com 5 anos que não passa sequer na rua do shopping center, porque elas imaginam que foi aquele shopping center que provocou aquilo, e não algo que estava nela naquele momento. Na verdade, quem tem ataques, quem desenvolve o transtorno de pânico, né, ele tem muito medo de ter um ataque de pânico e não obter ajuda, não conseguir sair daquele local. Então, por isso que a pessoa acaba evitando fazer certas coisas. Tem muitos pacientes que acabam não saindo mais de casa, né? Não pega mais um ônibus, não vai para um coletivo, não vai para um shopping, porque a questão, e o professor o professor Lindas já falou sobre isso, existe uma diferença entre o ataque de pânico, que é uma crise aguda de ansiedade, e o transtorno de pânico. Uma crise aguda de ansiedade, muitas pessoas podem ter e não ter o transtorno, está passando por um momento difícil, um momento emocionalmente difícil, e ela tem um ataque de ansiedade, atinge realmente o pico em minutos, os sintomas são muito variáveis, então a gente tem uma lista enorme de sintomas. Para caracterizar o ataque, ela precisaria ter 4, mas geralmente é muita palpitação, o coração acelera, falta o ar, tem sensação de asfixia, de sufocação, pode ter tremores, né? Pode sentir frio, calor, ficar desorientada, várias coisas podem acontecer. E os sintomas são muito físicos, né? Como o professor colocou. Então, esse é um paciente, essas pessoas geralmente vão para a UPA, vão para a emergência, né? Porque elas estão sentindo algo físico e muito desesperador, dá um medo de morrer, um medo de enlouquecer. E aí, quando chega para o psiquiatra, geralmente eles já investigaram e já viram que está tudo ok com o corpo, né? Que isso é algo emocional. Então, ataques de pânico, essa crise de ansiedade pode acontecer em diversos contextos. Agora, o transtorno de pânico, o que caracteriza ele é que esses ataques, eles são imprevisíveis e eles são recorrentes. Tá? No começo, quando está começando a se instalar o transtorno, até tem uma relação, como ele citou o caso desse aluno, né, que os colegas sabiam que ele estava passando por um problema emocional e aí surgiu o ataque, então dava para associar. Mas aí, se esse aluno não tem um acompanhamento psicológico, né, se não lida com essas questões, esses ataques eles vão começar a acontecer do nada. A pessoa não está esperando, ela está bem, ela está no shopping, ela está na aula e do nada ela tem um ataque. E aí a gente já começa a caracterizar um transtorno de pânico. Além desse aspecto da recorrência, né, de acontecer várias vezes e vir do nada, digamos assim, tem a questão de que o ataque gera uma mudança no comportamento da pessoa. A pessoa fica com muito medo de vir a ter um novo ataque. O medo de ter medo. Isso, que é o medo de ter medo que ele colocou. E aí a gente tem um transtorno de pânico caracterizado, né? Quando a pessoa está pelo menos um mês com esse comportamento de evitação. Claro, se tem uma situação que me dá pavor, eu vou evitar essa situação. E aí a pessoa vai deixando de fazer muitas coisas. E aí na psicoterapia, né? Quando a pessoa procura esse tipo de atendimento, ela vai aprendendo a enfrentar novamente essas situações. Né? Ok. Pode, professor, vá à vontade. Mas eu vou pedir, eu quero as suas dicas, mas depois do intervalo, Casa Aberta volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Saúde e qualidade de vida na Universitária FM. Ouça Novas Dimensões, todo sábado a partir de 11 da manhã. Universitária FM, a sintonia da Terra.
UFC Notícia. O circuito UFC Arte no interior acontece nos dias 15 e 16 de maio em Sobral. A programação reúne apresentações de dança popular, teatro e poesia no Teatro São João e oficinas na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Toda a programação tem acesso gratuito. Outras informações estão no portal da UFC. A casa é sua. Casa é Sua está de volta, hoje tratando de ansiedade, síndrome de pânico, com a professora e psiquiatra Lia Sanders, com o professor e psicólogo José Olinda Braga, que antes do intervalo estava aqui, ficou sinalizando aqui, querendo dar umas dicas aqui sobre o que estava falando a professora Lia. Pode retomar, professor. Isso é que eu dizia que a doutora Lia diz de uma forma tão didática e ao mesmo tempo tão profunda, e aí eu me senti instigado a lembrar de umas dicas que são importantes. No momento que ela falava assim, que as pessoas ficam sobretudo com medo de estar sozinha nesses momentos, e muitas até saem, mas desde que seja com alguém, há vários níveis de agravamento, né? Sei de uma história de uma senhora que foi se encolhendo, até chegou a um momento que ela não saía sequer do quarto dela. Para ir do quarto para o banheiro, precisava de alguém acompanhá-la. Então é claro que isso é no auge, no extremo. E na questão da dica, vamos supor que, na pior das hipóteses, alguém que já tenha sentido essas crises de pânico esteja sozinho. E aí o que fazer? Lembre de uma coisa. Agora tem que lembrar antes. Eu sei que às vezes funciona, às vezes não, mas vou deixar o lembrete. Isso passa. Evidentemente, descartada a ideia de que haja algum problema fisiológico, algum problema de coração. Já está tudo ok, não tem problema nenhum com isso. Então você já sabe que se trata de problemas, foi a ansiedade que naquele momento não se segurou. E, embora sozinho, vamos supor que esteja dirigindo, é só parar o carro e entender que daqui a pouco passa. Isso não vai ficar para o resto da vida. O sentimento é terrível porque as pessoas ou têm uma sensação muito clara de que vão morrer, né? É impossível que não morra em 2 minutos. Como também tem, às vezes, a sensação de que vão ficar loucas e não tem... vai perder o juízo, literalmente. É uma sensação muito desagradável você perder a noção de si mesmo. Então, é desesperador de fato. Mas é só lembrar o seguinte, eu sei que é difícil. Alguém que está me ouvindo pode dizer, se fosse com você, como seria? É apenas para lembrar assim, que na pior das hipóteses, ainda que estando sozinha, se estiver dirigindo, pare. Se estiver andando, sente no lugar. Se não conseguir andar, se sentar, ande um pouquinho, mas comece a respirar profundamente. Aquela inspiração que você só falta estourar o pulmão, e aí solte bem devagarzinho o ar. Depois inspira de novo e solta bem devagarzinho o ar. E uma outra dica é pressionar os olhos com as 2 mãos. Infelizmente, com a imagem eu estou descrevendo, a gente só tem voz aqui, né? Então você pressiona os olhos fechados, um pouco a pupila, e sem fazer muita força, só para você perceber que... E aí isso tem uma tendência a baixar as batidas cardíacas, as sensações fisiológicas que são desagradáveis. E lembrar de respirar. Passado toda essa problemática, fazer em casa meditações. Infelizmente a nossa cultura valoriza muito pouco a meditação, que é esse momento da gente estar com a gente mesmo. Eu conversava com um senhor que tinha problemas de ansiedades terríveis, agora ele foi me descrever qual é o seu cotidiano. A primeira coisa que eu pergunto é: como é o seu cotidiano? Olha o cotidiano dessa pessoa. Ele fica diante de uma TV, então ele está assistindo aquela TV, mas com 2 celulares, um aqui e outro aqui, que ele conversa em 2 grupos de WhatsApp, em 2 diferentes, ao mesmo tempo jogando videogame e brigando e conversando com outra pessoa. Então, por mais normal que alguém seja, por mais equilibrado, com uma estrutura como essa, evidentemente, o que se percebe é que essa pessoa foge de si própria, ela o tempo todo está querendo sair, não estar consigo mesmo. E aí, depois, explorando a conversa, normalmente se reduz a isso. Pessoas que têm enormes dificuldades de lidar consigo mesmas, de estar sozinhas com elas, de se dar esse prazer de ficar consigo, é como se tivesse muito medo. Então, de tanto me afastar de mim, de tanto não entrar em contato comigo mesmo, há uma tendência que a gente fica ansioso, porque a gente perde a base, e o tempo todo a gente fica querendo correr para o futuro. Eu estou falando de uma forma muito metafórica, mas ao mesmo tempo tentando deixar como síntese o seguinte:
Nós, todos humanos, temos uma tendência a sair o máximo possível de nós, a olhar, até o nosso olhar, a gente vê todo mundo menos a nós mesmos, né? A gente só se vê no espelho. A gente tem uma tendência a olhar todo mundo e, portanto, se perde, não se olha. E, desse mesmo modo, eu também não me percebo, eu não entro em contato comigo, eu não dou conta dos meus sentimentos. Esse movimento ele é muito propiciador do que lá na frente será esses problemas de ansiedade. À medida que você está consigo mesmo, que você se permite se ouvir, se sentir, se olhar, se perceber, com todos os defeitos que um ser humano pode ter, mas também com algumas qualidades que certamente cada um terá. Então eu resumo essas dicas como uma coisa anterior, para que a gente tenha um cuidado bem anterior. O mundo que estamos vivendo hoje, sobretudo o Brasil, a situação está desencadeadora de muitos problemas de ansiedade. Então, que comecemos desde já a ter esses cuidados cotidianos de se ouvir. Há vários cursos de extensão na universidade mesmo, aqui na UFC, que ensinam as pessoas a meditar, a estar consigo mesma, e tudo isso seria uma forma de antecipação dessa problemática futura. Legal. Professora Lia. Aproveitando aqui a deixa do professor Olinda, ele tocou num ponto que é realmente a prevalência, importante, a prevalência, né, desses transtornos de ansiedade. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o país que tem as maiores taxas de transtorno de ansiedade do mundo. A gente sabe que tem uma relação de ansiedade com a vida moderna e com a conectividade. O brasileiro adora essa o mais conectado, né? Nós estamos o tempo todo no WhatsApp, ele mencionou aí 1, 2 celulares, então essa questão da conectividade, ela te joga para longe de onde você está, né? Tanto temporalmente quanto espacialmente. Então, a gente acaba... a gente pode até se perguntar, essa hiperconectividade brasileira tem a ver com essas altas taxas de ansiedade? Sei que o nosso país tem milhões de problemas que podem justificar essas elevadas taxas, né? A outra questão que eu queria aprofundar, que o professor mencionou, é a questão de que saber o que está acontecendo com você faz muita diferença, que é a psicoeducação, né, que ele mencionou. Se você sabe que aquilo que você está sentindo tem uma base emocional e que você não está infartando, que você não vai morrer, isso já ajuda bastante, né, o paciente. E aí até aquela questão que a gente estava conversando, não sei se antes do programa ia ao ar ou já durante a conversa, que é a questão de você chegar numa emergência e aí o médico que atende muitas vezes vai dizer, olha, você não tem nada, né? Não tem nada na perspectiva do que ele está procurando encontrar, porque ele está ali esperando infartos, né, doenças... Esperando um diagnóstico aí de algum problema coisas. Muito sério, né? Exatamente, mas não dá para dizer para uma pessoa que está passando por um ataque de pânico que ela não tem nada. Ela está sentindo algo muito desesperador, né? E lembrar que tem tratamento. Todos esses transtornos que a gente está discutindo de ansiedade, não só o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, tudo isso tem tratamento. Se for leve ou moderado, não precisa nem necessariamente ser um tratamento medicamentoso, né? Pode ser uma psicoterapia, que aí o professor Odmar está até mais capacitado. Olinda. Eu só quero falar Odmar porque é uma paciente minha que me vem agora à mente. O professor Olinda pode mil perdões, pode detalhar melhor. Mas, se for no nível grave, a gente pode lançar mão de medicações, né? O transtorno de pânico é muito desesperador. A pessoa tem muitos sintomas físicos, então é realmente difícil a gente tratar sem medicar em algum momento. Mas alguns pacientes acham que isso é um problema crônico, que eles vão passar a vida com isso, quando não é verdade. A pessoa tem como dominar essa ansiedade, principalmente se ela fizer uma psicoterapia, né? Se ela fizer um acompanhamento, em alguns casos também um tratamento medicamentoso por um determinado tempo, e começar a enfrentar novamente essas situações, né? Okay. E o que é isso, uma psicoterapia? Porque às vezes algumas pessoas não sabem exatamente o que significa. A gente vê em novela, vê em filmes, mas grande parte da população brasileira não conhece. Havia até há pouco tempo uma associação de que alguém fazer uma psicoterapia porque é um doido, né? E já ouvi de algumas pessoas, quando aconselhada a ir fazer uma psicoterapia, dizer assim, eu não sou nem doido para fazer psicoterapia. Não é assim. Uma psicoterapia é um espaço em que você será acolhido na escuta de tudo isso que você tem a dizer de si mesmo,
mesmo. Aí você pode me perguntar, mas eu poderia dizer isso para mim mesmo. Acontece que você diz de si mesmo para alguém que testemunha, para alguém que acolhe, que escuta, que anda junto com você. E nesse momento, que é surpreendente, que é talvez o mágico aqui no sentido positivo da psicoterapia, é que quando eu falo de mim para alguém, ninguém sabe de mim do que eu próprio. Então, de todo modo, é importante que ao falar, eu percebo, eu escuto coisas que eu próprio digo que eu não sabia que sabia. Então, essa descoberta de mim próprio, à medida que eu me desvelo, que eu falo de mim, que me aproxima, é exatamente o movimento contrário da ansiedade. O processo da psicoterapia, ele produz essa possibilidade de nós diminuirmos o distanciamento que há entre mim e mim mesmo. É como se eu fosse passar, então, nesse espaço terapêutico, psicoterapêutico, a criar condições de possibilidade para estar o mais próximo possível de mim. Então, alguém que está próximo de si, que se percebe, que se acolhe, que se respeita com os defeitos e qualidades que tem, e só pode fazer isso se ela pudesse ouvir, se ver e se olhar. Não há como ter problemas ou sofrimentos psíquicos assim com tanta facilidade, né? Uhum. Então, o processo psicoterápico, ele é extremamente positivo, não apenas para quem já apresenta problemáticas da ordem dessa especificamente de que estamos falando aqui, que é a ansiedade, mas como exercício da vida, a gente tem tempo para várias coisas. Eu tenho um tempo de escovar os dentes, de me pentear, de comprar minhas roupas, de comprar os meus sapatos, mas as pessoas esquecem de ter o tempo de olhar para si própria, para se ouvirem, se acolherem e, portanto, se perceberem e se conhecerem. Então, o espaço psicoterápico, ele é excelente, não apenas para a prevenção de todas essas questões, como também de lida e superação dessas dificuldades. Há posturas e comportamentos, atitudes que contribuem para essa instalação dessas síndromes? Por exemplo, as pessoas perfeccionistas são mais suscetíveis? Sim, certamente. Há traços de personalidade que podem predispor, né? Estão mais associados a um ou outro transtorno. Assim, de fator de risco, que a gente pode mencionar aqui para transtorno de ansiedade, a gente sabe que o sexo feminino, as mulheres, de uma maneira geral, são mais ansiosas do que os homens, o que não quer dizer que somente elas sofram desses transtornos. Essa questão é uma questão que está ficando mais prevalente, né? A impressão que a gente está tendo. Existe realmente essa ligação com a modernidade. Existem pessoas que têm uma predisposição genética também para ter esses transtornos. Na psiquiatria, a gente tem uma equação que é assim, a genética e o ambiente. O que acontece, além da predisposição genética, você vê famílias que têm muitas pessoas ansiosas, a gente vê que tem ali algo genético. Por mais que a gente não vá fazer teste genético, estudar isso, a gente vê a ocorrência na família. É pai, é mãe, é irmão, é todo mundo. Tem também os eventos de vida. Aquelas pessoas que sofreram maus tratos na infância, algum abuso, algo assim, tem um risco maior também de ter transtorno de ansiedade. E os eventos de vida estressantes. Agora, como é que combate o estresse? A medicina ficou muito tempo tentando combater o estresse. A gente acabou vendo que não dá para combater o estresse. A gente pode, no máximo, mudar, trabalhar em cima da forma como a gente lida com ele, né? E lembrar também que os transtornos de ansiedade, eles predispõem a outros transtornos. Então, se a pessoa tem transtorno de ansiedade, ela pode vir a usar de uma substância para combater esse transtorno, beber, usar alguma outra substância para tentar se automedicar, tentar diminuir aquela ansiedade. Tem uma relação também com depressão. Ansiedade e depressão estão muito associadas. Acidentes de trabalho, muitas vezes, podem ocorrer por causa de um transtorno de ansiedade que não está bem controlado. Então, tem coisas que predispõem e o próprio transtorno pode acarretar outras complicações futuramente, né? Na vida cotidiana, a gente consegue, principalmente quem tem um olhar de psi, né, que seja na psiquiatria quanto na psicologia, a gente percebe com 10, 15 minutos conversando com alguém que ela tem uma tendência, quer seja para projetar-se o tempo todo para o futuro, você percebe que ela está sempre preocupada com alguma coisa, é sempre algo que vai acontecer, é sempre algo que ela quer prevenir, quanto também há outras pessoas que, ao contrário disso, têm um padrão psíquico muito mais ligado a um passado, a uma melancolia, a uma tristeza, alguma coisa. Então, essas pessoas de padrões mais para jogado para frente, elas serão as ansiosas. E essas mais presas às lembranças, às melancolias, ao passado, seria mais preponderante uma depressão. Embora haja
características depressivas e ansiosas numa mesma pessoa. Mas a gente poderia, assim, dividir em dois grandes blocos, esses dois que vão para lá e para cá. O que é extremamente importante a essa altura, que eu não poderia deixar de dizer, é uma preocupação que nos afeta de uma forma, nos afeta a todos os profissionais da área psi, mas a saúde das populações, que é a da medicalização do sofrimento. Nós, seres humanos, somos sofrimento, não tem como. Às vezes uma pessoa chega em psicoterapia, eu vim para a psicoterapia porque eu tenho uma angústia. A vontade que a gente tem de dizer para essa pessoa é: seja bem-vinda à humanidade, porque é da humanidade ter angústia, é da humanidade ser ansioso. E por qualquer coisa, a pessoa vai viajar, viaja daqui a um mês, já começa a tomar ansiolítico daqui a um mês. A primeira vez que vai encontrar um namorado que conheceu na internet, aí medicação. A gente não tem que medicar a vida, a gente tem que enfrentar a vida e aprender a lidar com cada momento dessas dificuldades. Isso que o professor Olinda está colocando acontece muito. As pessoas querem ser anestesiadas, na verdade, elas não querem sentir. Um dia desses, uma amiga veio me pedir, sendo médico, as pessoas, elas ousam lhe pedir várias coisas. Quem é que não quer ter um amigo psiquiatra, é um psicólogo, né? Então, ela ia terminar um namoro, ela queria que eu passasse alguma coisa para o namorado dela, porque ele ia sofrer muito, porque ela ia... Então, profilaticamente, você já quer uma medicação. Na verdade, não é uma medicação, é uma anestesia mesmo. Você não pode tirar o sentimento das pessoas, né? Esse ponto em que o professor está colocando é realmente muito importante. Assim, nós não somos máquinas, né? Nós precisamos desse sentimento até para evoluir. Então, é muito importante que você não fique só na medicação. A medicação, ela ajuda muito, ela alivia muito quando é aquele sofrimento paralisante, porque a pessoa está numa situação que ela não consegue nem elaborar essas questões, ela não consegue nem falar sobre isso. Então, a medicação pode ajudar bastante, claro, desde que seja prescrita por um profissional que esteja lhe acompanhando, até porque existem efeitos colaterais. Não é uma medicação que você vai, compra numa farmácia e toma. Embora muitas pessoas acabem, minha avó, minha tia tomou esse remédio, tenta isso daqui, isso acontece muito, né? As medicações circulam por aí. Mas idealmente acompanhado por um profissional. Agora, é muito importante que, já que você está tendo, qualquer que seja o quadro ansioso, por que você está tendo essa ansiedade? O que está acontecendo na tua vida que não está legal? Essa ansiedade pode ser um sinal, um indicativo de que você precisa de alguma mudança, né? Que você precisa mexer na sua forma de viver. E aí você tem que usar essa situação difícil como para te nortear. Né? Esse caminho, essas coisas que eu estou fazendo não estão boas para mim. E mudando só voltando a um assunto anterior, tem muita gente que toma suplemento, toma comprimidos de cafeína, taurina. Então, às vezes as pessoas tomam muito estimulante que acaba levando a sintomas ansiosos. Então, é muito importante que as pessoas não fiquem tomando essas coisas assim, sem ter uma orientação. Então, muitas vezes a gente recebe um paciente que tem sintomas ansiosos e quando a gente vai ver, ele está tomando várias coisas que desencadeiam isso e que não é, na verdade, um transtorno de ansiedade propriamente, né? Mas desencadeado por alguma coisa. Está hiperestimulado, vai precisar de alguma coisa para baixar isso aí. E pensando nessas questões assim, muito mais lá embaixo, lá no comecinho. Todo dia é dia de mãe, mas hoje é o dia das mães, né? Vocês estão lembrados. Hoje? Domingo. É domingo, não é dia 10? Olha, falando de ansiedade, mas já está ansioso. Eu entendi que era segundo domingo de maio. Então, o lápis é o seguinte, eu vou explicar. Hoje a minha mãe está fazendo 91 anos. Tá certo. É o dia da mãe do professor José Olinda. Então, aí fica sendo o dia das mães. É verdade. Mas aí, o que eu queria dizer em relação a isso? A gente vê as famílias cuidando dos pequenos, que serão esses adultos que terão ansiedade ou depressão, seja o que for. E há uma tendência, sobretudo, de um lastro mais materno do que paterno, mas às vezes o homem faz isso, faz esse lastro materno, né? Que é de não permitir aos filhos nenhum tipo de frustração, é como se eles não pudessem sentir nada pode doer, né? Uma criança cai e eu vi uma mãe desesperada segurando para que a criança chorasse o mínimo possível e que ela sentisse o mínimo possível. O que é que essa criança aprende ao longo da vida? Que a gente não pode sentir nada e a gente tem que sentir exatamente aquilo do tamanho que a vida nos traz. Se foi um arranhão, eu tenho que sentir a dor do arranhão. Se foi seja o que for, eu tenho que sentir do tamanho que seja. Então, as famílias que hiperprotegem
as pessoas, eu estou pensando aqui a questão lá na raiz, e que criam esse padrão, como as pessoas, como se os humanos, aquelas criaturas, fossem isentas de sofrimento, de tristezas, enfim, de expectativas que foram quebradas, né? E é importante que os pais deem o direito aos seus filhos de sentirem, inclusive, as coisas que doem, para que elas aprendam lá na frente a não precisar de ansiolítico, porque se acostumaram com os revés da vida, sem que isso seja uma coisa tão ruim. Enfim, eu estou querendo, com esse brevíssimo comentário, dizer que a ansiedade, ela não surge assim como quem instalou, é uma história de vida, são padrões psíquicos que são estruturados e arquitetados ao longo da vida. Mas, embora a minha família, vamos supor, não me tenha dado, o que não é o caso, mas eu estou dizendo como exemplo, que não me tenha dado o direito a lidar com sofrimento, mas agora eu sou adulto e aí eu tenho que lidar com sofrimento, eu tenho que lidar com isso que a vida nos traz todo dia, que nem sempre são rosas, às vezes são coisas ruins, pesadas e desagradáveis, sem precisar correr para o psiquiatra para comprar algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo, etc. Obviamente, quando necessários, são extremamente fundamentais, não são apenas bons, são fundamentais, porque a princípio, estou dizendo isso para quem é psicólogo sabe, houve num determinado momento histórico uma briga entre psicólogos e psiquiatras na questão da medicação. Isso já foi superado. Já foi superado? Há muito tempo. Os psicólogos sabem muito bem que é absolutamente necessário em determinados momentos a medicação. Mas estou dizendo a medicação desnecessária, que a própria doutora Lia agora há pouco dizia, essa sim não tem nenhuma necessidade, porque o próprio nome está dizendo, né? E acho importante que a gente lembre de não medicar a tristeza, não medicar as coisas ruins, porque o que a gente tem que fazer com isso é viver isso. E é vivendo isso que a gente se fortalece para a próxima. E pode ter parecido que era ou medicamento ou psicoterapia aqui com os nossos comentários, mas na verdade pode ser um tratamento combinado, assim, tem pacientes que tomam medicação e que fazem psicoterapia, inclusive o ideal é que a gente trabalhe junto, né, que aquele paciente tenha um quadro mais grave, tenha um acompanhamento de um psiquiatra e faça a sua psicoterapia, né, com um psicólogo, com um psicoterapeuta, tá? E é o então não é também, ou, não é ou. E há também, inclusive, pessoas que vêm para a psicoterapia e que estão com tantos sintomas severos, por exemplo, de obsessão, de compulsão, enfim, de determinadas estruturas psíquicas realmente severas, que o psicólogo diz para a pessoa, procure um psiquiatra, porque primeiro você tem que dar um jeito nessa questão, que aí apaziguado a gente volta para a psicoterapia. Então há de tudo, né? E a única questão aqui que deve ficar clara é que a medicação desnecessária, a medicalização do sofrimento, das tristezas, essa é absolutamente inadequada. E lembrar do exercício físico, que é algo que a gente ainda não pontuou, mas que está comprovado que tem um efeito semelhante até ao de algumas medicações que nós usamos no tratamento. Então, a atividade física regular tem um efeito muito bom. Para quem tem aquela tendência ansiosa, já se percebe mais ansioso e não quer desenvolver algum dia nenhum tipo desses transtornos, a atividade física regular seria uma forma de tratamento profilático, digamos assim, e até para aquele paciente que tem um transtorno de ansiedade, a gente sempre estimula também a atividade física. Dentro das possibilidades de cada um, claro. Ok. E o que é a psiquiatria, a ciência, em termos de medicação para ansiedade, são chamados ansiolíticos? Pronto, de medicação para ansiedade, a primeira linha que a gente tem é um grupo de medicamentos que se chama de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, eles inibem a recaptação de serotonina na fenda sináptica, que é aquele espaço de comunicação entre os dois neurônios. E aí tem várias medicações dessa classe, tá? Fluoxetina, escitalopram, sertralina. Quem já ouviu falar dessas medicações vai lembrar. E tem uma outra classe de medicamentos que mexe com a serotonina e com a noradrenalina, que seriam a venlafaxina, por exemplo. Não vou ficar aqui falando o nome de medicamento, tá bom? Mas, além disso, tem uma outra classe que são os chamados ansiolíticos, que assim ficaram conhecidos, que são os benzodiazepínicos. Rivotril, que é o clonazepam, enfim, diazepam, todos esses. O tratamento mesmo farmacológico, né, colocando assim,
assim, se a gente for usar medicação, de primeira linha é com esses inibidores da recaptação da serotonina que eu te falei. Mas eles demoram um pouquinho para agir. Essa é a grande questão. A gente tem ali 3, 4 semanas para começar a ter um efeito. Então, se é um paciente que está muito ansioso, por exemplo, paciente que tem muitas crises, muitos ataques de pânico, esse paciente ele está tão num nível de desespero tão grande que ele não consegue esperar o efeito dessa medicação. Aí a gente tem que associar com uma outra que age mais rápido, que seriam esses ansiolíticos mais conhecidos, como diazepam, Rivotril. Só que a gente começa já com data para terminar, a gente vai desmamando, depois tirando devagarinho. Ok. Gente, temos 2 minutinhos, eu adorei o programa, muito bom. E queria pedir aqui para vocês, assim, nesse minuto final, 1 minuto para cada um, assim, mande uma mensagem aí para os professores, né? A gente pensa o programa para eles, mande uma mensagem para os professores sobre como acolher aí os nossos alunos e os nossos colegas também, né? Em relação a esse transtorno da ansiedade. Quiserem mandar também um abraço, um beijo aí para qualquer pessoa, para quem vocês desejarem, fique à vontade, 1 minuto para cada um. Bom, para os colegas, eu diria que o mais importante é manter na sala de aula um ambiente de respeito, de empatia com os alunos, não ficar ali como aquele professor no pedestal, que os alunos temem de alguma forma, observar os seus alunos, se possível, conhecê-los, e se identificar um aluno que tem dificuldade, falar com ele reservadamente, dar um feedback, oferecer apoio, orientar, procurar ajuda se você nota que ele sofre de alguma dessas coisas que a gente comentou aqui. Seria mais ou menos por aí. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós é que agradecemos. E mandar um feliz Dia das Mães para minha mãe, já que domingo é Dia das Mães. Okay. Eu finalizo relembrando o nosso grande patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire, quando ele diz que não há docência sem discência. O que é que isso significa? Não existe o professor se ele não estiver vinculado ao aluno. Não existe aluno sem o professor. Não, você é a professora. Isso é meio virtual. Ela só é a professora daqueles alunos que são alunos dela. Então, essa relação é indissociável. De modo que o meu aluno que sofre, o meu aluno que está sozinho, o meu aluno que pede socorro, se eu não percebo, é porque eu quebrei essa relação docência e discência, é porque eu não, de fato, não sou aquilo que deveria ser, que é o professor que está intimamente ligado. É como o mar e as ondas. Você não tem como pensar o mar sozinho, sem as ondas, e nem pensar as ondas sozinhas, sem o mar. Professor e aluno são 2 momentos inseparáveis e, portanto, não há como o meu aluno sentir sem que eu também sinta. Se isso não estiver acontecendo, eu terei que rever o meu papel de professor. Excelente, professor. Muito obrigado, professor José Olinda Braga. Professora Lia Sander, muito obrigado pela presença. Gostei muito do programa, certamente o ouvinte também do Caso Aberta gostou bastante da participação de vocês. E vamos ficando por aqui, com o maestro Antônio Carlos Lima na técnica, Rafaela Leite na produção, na apresentação Ismael Furtado. Obrigado a você pela companhia nessa tarde. Até a próxima sexta com mais um programa sobre saúde mental na sala de aula. E você fica agora com um maravilhoso fim de tarde. Tchau! Temos um mundo a compartilhar, pensar, conviver, agir, refletir. A universidade que queremos, aprender juntos, fazer juntos, recriando ensino com amor, com alegria e dedicação. Na casa aberta, em permanente construção. Na casa aberta, em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.